Fala aí pessoal, tudo beleza? Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre como aumentar a sua performance de uma maneira incomum. Obviamente o objetivo aqui do canal é falar sobre como estudar, como aprender mais rápido, como funciona a memória, memorização, hábitos, tudo relacionado ao seu estudo, né, para qualquer tarefa, faculdade, concurso, vestibular. Então eu vou explicar mais ou menos, vou dar um exemplo para você e depois eu vou trazer isso para a realidade dos estudos, que na verdade é essa historinha que eu vou te contar, que é baseada em fatos, que é real na verdade, não é baseada em fatos reais, ela ajuda, a ideia central dela é ajudar a aumentar a performance para qualquer coisa. Você vai ver. Obviamente é uma situação de estudo, né? Foi feita numa faculdade, essa situação, mas você vai ver que se aplica para qualquer coisa e a gente vai ter que trazer isso aqui para o estudo. Então olha só o que aconteceu. Eu estava lendo sobre um cara aqui agora, o nome desse cara é Daniel Oppenheimer, tá? E esse cara aqui, ele trabalha no departamento de ciências da decisão, ciências sociais. E ele faz uns estudos bem bacanas assim, sobre como a gente pode aumentar nossa performance. Ele fez isso, ele e um camarada dele lá da faculdade, Adam Walter. E eles fizeram o seguinte, cara, eles pegaram um teste que lá nos Estados Unidos é bem comum, é o CRT, né, na nomenclatura lá em inglês. E eles aplicaram esse teste aí lá na universidade deles, lá em que eles dão aula de Princeton, e a nota média dos alunos foi 1,9 de um total de 3 pontos. Beleza, aplicou esse teste aí, e depois eles fizeram o seguinte, eles pegaram o mesmo teste, tá? Só que eles mudaram um pouco a fonte do teste das questões. Então eles deixaram a fonte um pouco mais fraca, colocaram em itálico. Então assim, ele aumentou um pouco a dificuldade de fazer aquela atividade ali. E aplicou aquele teste para uma turma bem similar de alunos, mesmo nível de inteligência e tudo mais, né, mesmo tempo na faculdade. E o resultado foi que a nota dessa turma foi 2,45 de um total de 3 pontos. Só para você ter uma ideia, alunos do MIT, né, que é uma faculdade top de linha lá nos Estados Unidos, né, eles fazendo o mesmo teste, a nota deles era 2,18. E os alunos de Princeton, que da outra turma tiveram uma média bem mais baixa, uma outra turma só pelo teste estar um pouco diferente o formato de fazer o teste, tiveram nota bem mais alta. E a conclusão que eles chegaram é que, ao contrário do que a gente acha, nós não somos melhores quando os problemas eles se apresentam de maneira muito clara, de maneira um pouco mais fácil de a gente resolver. Pelo contrário, a ideia é que quando a gente tem os problemas que não se apresentam de maneira tão clara, tão fácil, a gente consegue ter uma melhor performance, porque provavelmente a gente tenta resolver aquele problema com mais foco, com mais atenção, e por isso a gente cai em menor quantidade de pegadinhas, a gente fica mais, eles falam aware, né, com mais atenção, né, naquela prática que envolve a resolução daquele problema, tá? Então, claro, pessoal, olha só, primeira coisa, antes de aplicar isso para concurso, talvez a primeira conclusão de quem chega e quem está estudando para fazer alguma prova de concurso, né, pensa o seguinte, ó, eu estou estudando Direito Constitucional para fazer a prova do concurso do INSS, né? Então, com base nisso aí, porra, que o Luiz está falando, cara, eu vou pegar questões de Direito Constitucional da prova da magistratura federal, porque é um nível de Direito Constitucional muito mais alto, porque eu vou aumentar minha performance e vou ir melhor na prova de técnico do INSS. Não tem nada a ver com isso, porque quando a gente fala que uma questão da magistratura de direito constitucional é mais difícil do que uma questão de direito constitucional do INSS, é mais difícil porque o conteúdo é mais difícil. Veja que nesse exemplo dos professores, eles não mudaram o conteúdo das questões, eles mudaram um aspecto formal, um aspecto em termos práticos, eles não mudaram o conteúdo, eles não colocaram questões mais difíceis, tá? Eles dificultaram um pouco a prática de fazer aquela prova. Então, não é isso. Então, eu acho que se você está estudando para um estilo de prova, você tem que fazer questões naquele estilo de prova. Fazer questões de um nível um pouco mais acima pode ajudar, mas vai diminuir muito o seu custo-benefício. Porque para você estudar para uma prova de direito constitucional da magistratura, para juiz, para procurador, você precisa de mais conteúdo a ser estudado. Então não basta um livro de 300 páginas, vai bastar um livro de 1.500 páginas. Então é outro objeto, outro escopo ali.
né? É como se fosse outra matéria, apesar do nome se chamar Direito Constitucional. Então, basicamente, falando em termos de aumento de performance, como aplicar essa maneira incomum aí de aumentar a performance, a gente pode trazer algumas coisas para o concurso, para o estudo para concurso, né? Uma outra maneira que fique bem mais fácil de você entender, olha só, a gente teve aí jogadores aí de beisebol, né? Que, por exemplo, quando eles vão praticar uma bola curva, a bola curva é mais difícil de você rebater, né? Então, o que eles fazem? Eles param lá e treinam muitas bolas curvas, né? O cara manda a bola curva, ele treina a bola curva. Manda de novo, ele treina outra bola curva. E assim vai. Acontece que, apesar de haver uma melhora no resultado, né? Na performance de você rebater bolas curvas, na verdade, o que acontece no jogo em si é que você não vai lidar com uma situação idêntica a essa. No jogo, você não sabe qual bola é curva e qual bola não é curva. Então, envolve uma prática diferente para você aumentar a sua performance. Então, baseado nisso, né, nesse experimento aí do Daniel Oppenheimer, né, lá em Princeton, basicamente a ideia é que ele é o seguinte: ao invés de você treinar 100 bolas curvas, vale mais a pena você treinar 80 jogadas de bola, só que sem saber quais serão curvas ou não. Se metade for curva, um terço for curva, a tese dele é de que você vai ter um aumento de performance melhor, porque de fato não basta só praticar a situação específica cirurgicamente que você vai encontrar, você tem que praticar toda a situação que você vai encontrar naquela sua prática. Então, por exemplo, quando a gente traz para a prova, né, a sua prova, provavelmente, para que você vai estudar, vamos dar o exemplo do concurso público aí, você lá no dia, você vai ter uma prova que vai te cobrar várias disciplinas, e não só isso, em cada disciplina vai cobrar o conteúdo todo da disciplina. Quando você está em casa estudando, você está praticando geralmente o quê? Você está praticando uma bateria de questões sobre um assunto de uma determinada disciplina, tá? Então, a maneira de você aumentar a dificuldade para aumentar a sua performance é começar a praticar simulados mixados. Então, simulados que envolvam mais de uma disciplina. Claro, se você estudou numa disciplina só determinado tópico, em outra disciplina só sobre até determinado tópico, que você pratique, obviamente, só até aquilo que você estudou. Mas o fato de você começar a praticar dessa maneira diferente, começar a praticar questões de mais de uma disciplina ao mesmo tempo, no mesmo período de tempo ali, isso é muito bacana. Uma outra melhoria é justamente se submeter ao cronômetro, tá? Quando a gente tem um cronômetro, você automaticamente tem um senso de urgência que faz você se concentrar melhor, faz você pensar melhor, tentar achar mais a resposta, e isso, em tese, vai trazer uma melhor performance para você, porque você está mais raciocinado, está mais naquele momento, tá? Uma outra ideia aqui é você colocar uma cadeira não tão confortável assim para você estudar, tá? Então, você sair da sua zona de conforto é uma maneira também da gente ficar um pouco mais focado naquela prática ali, até porque quando a gente está muito confortável em determinada situação, a gente fica até um pouco mais sonolento, a gente raciocina mais devagar, e quando a gente passa por uma situação, claro, não de um estresse extremo, mas de algum estresse, a gente tenta otimizar um pouco mais para a gente ser bem sucedido naquilo que a gente está fazendo, tá? Uma outra ideia, por exemplo, é você abraçar as dificuldades que você encontra, né? Então, por exemplo, os alunos que fizeram esse teste, eles não foram reclamar com o professor, com o Daniel lá, que a prova não estava tão legível, né? Eles fizeram a prova. Então, às vezes, você está estudando e pelo seu material de estudo você tem uma dúvida, tá? Você tem uma dúvida e muitos alunos empacam, eles não seguem em frente. Encontrou a dúvida? Quando a gente encontra uma dúvida, isso, de certa forma, interrompe, claro, o nosso raciocínio, mas ele interrompe para fazer a gente ficar mais focado naquele ponto que gerou a dúvida. Então, você tem a oportunidade também de te trazer mais concentrado. Agora, tem pessoa que se concentra tanto no problema que acaba se desconcentrando da continuidade do estudo. Então, encontrou alguma dificuldade no material, isso automaticamente tem a possibilidade de você dar uma segunda leitura, ver se entendeu melhor, automaticamente você aguça a sua atenção. Peraí, esse ponto eu não entendi. Então, abraça a dificuldade que você encontra, porque às vezes ela tem a oportunidade de fazer você se concentrar melhor e automaticamente, no geral, naquele assunto não, você vai ficar em dúvida, mas no geral, naquela sessão de estudos, fazer você ficar mais concentrado, tá? Como eu falei sobre a sair da rotina, eu lembro que quando eu ia estudar, eu já passei essa dica aqui outras vezes, mas eu gostava de colocar uma roupa de trabalho em casa para estudar. Quando eu sentava com calça, tênis e tal, e ficava numa posição melhor para estudar, isso geralmente eu ficava mais concentrado e aumentava a minha performance de leitura, de concentração também. Da mesma forma, quando eu estava com sono, sentia alguma dificuldade, eu estudava em pé, pegava meu material, eu imprimia grande parte do meu material, mas não grampeava. Então, eu pegava só uma folha do meu material, colava na geladeira
e deixava lá colado na geladeira, colocava um ímã e ficava lendo ali na frente da geladeira, né, que ficava na altura da minha visão ali. Substituía, tirava e colava outra página. Então isso aí me ajudava, é uma forma de sair da rotina que traz a sua concentração, tá? E falando, claro, de concentração, basicamente, pessoal, tente estudar em momentos difíceis. Então, às vezes você está indo para o trabalho, tem muito barulho, você está em pé no ônibus. O fato de você tentar estudar nesse momento, não necessariamente é para que você tenha mais horas de estudo, mas você vai estar em uma situação, sendo inserido em uma situação em que se concentrar é muito mais difícil do que se concentrar em casa, sentado numa biblioteca, com silêncio zerado. Mas os benefícios de tentar se concentrar numa situação difícil, automaticamente vai trazer um benefício bacana quando você estiver sentado numa situação que realmente propicia uma concentração melhor. Então, basicamente, é você lidar com uma situação mais difícil, para você aumentar a performance naquela prática. Então a situação difícil é estar no ônibus, estar na fila do banco e tentar se concentrar, é mais difícil concentrar ali, mas você melhora a performance de tentar se concentrar, e quando de fato você lida com uma situação mais fácil, você vai estar mais treinado, vai estar com a performance melhor de concentração, tá? Automaticamente vocês viram que a correlação que eu fiz dessa história do Daniel Oppenheimer aí, em adaptação ao estudo, eu estou falando de concentração. E de fato, pessoal, eu sempre falo que essas dicas de estudos que eu estou passando, na verdade, o grande objetivo aqui é encurtar o seu tempo de estudo, fazer mais coisas em menor tempo, ou sem prejudicar a qualidade, encurtar o tempo daquela tarefa. Porque, na verdade, quem estuda muito bem faz isso, né? São pessoas extremamente concentradas. Até algumas pessoas que falam, né? Na verdade, quem fala isso aí, ele é um professor de ciência da computação, Cal Newport. Eu já li alguns livros dele, e ele fala que, na verdade, a concentração, o foco, é a nova medida de inteligência. Então, a nova medida de inteligência não é mais o QI, né? Que é basicamente um teste em que você vai praticar ali as suas habilidades matemáticas, de linguística, de raciocínio. Isso não é mais a nova medida de inteligência. A medida de inteligência hoje, na verdade, é a sua capacidade de se focar, de se concentrar. Porque se você foca e se concentra, você automaticamente tem um instrumento que vai te ajudar a estudar mais. Então, não interessa se você já é inteligente. O que ele está querendo dizer é o que interessa a sua capacidade de se tornar inteligente. Em quanto tempo isso é possível? Se você se concentrar mais, ter mais foco, a tua capacidade de aprender mais, ela aumenta essa performance, correto? E você consegue estudar mais em menos tempo. Então, eu preferiria ser uma pessoa burra, mas com uma alta capacidade de concentração, de foco, a ser já uma pessoa inteligente com uma baixa qualidade de concentração e de foco. Assim como eu conheço vários amigos meus que são muito inteligentes, mas que são pessoas que não sentam para estudar, só sentam para estudar se você estiver do lado do cara e tal. Então, eu preferia muito mais essa qualidade aí, tá? Então, basicamente, todas as dicas que eu dei aqui, na verdade, é aumento de performance de concentração. Eu já expliquei algumas outras vezes aqui, um livro de 1918, de um cara chamado Thomas Goldman, se eu não me engano, né? Na verdade é um pseudônimo, a gente não sabe o nome do cara que de fato escreveu o livro. E quando ele fala em poder, o nome do livro dele é Poder da Concentração, ele fala lá, na verdade, que uma maneira de você se concentrar, ele vai citando aqui as coisas que eu te falei, né? De você sair de uma situação muito confortável, de você ter algum senso de urgência, desde que não seja muito estressante, mas ter um deadline ali, né? Não, vou estudar por 30 minutos, né? Eu vou fazer um simulado, como eu falei, de 5 disciplinas ao mesmo tempo por 25 minutos. Então, tudo isso são práticas que vão trazer a sua concentração mais para o momento presente. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, que eu falei um pouquinho sobre concentração, aumento da performance na sua concentração. E é isso aí, assista os outros vídeos aí do canal, deixa eu curtir, qualquer dúvida deixa aí, eu tento na medida do possível falar com todo mundo. Vou deixar também meu canal do Instagram aí, tá? Quem tiver alguma coisa, quiser acompanhar lá, é isso aí. Então, grande abraço, se inscreva no canal, não se esqueça para você poder pegar todos os vídeos, ativa o sininho aí das notificações. Eu não gravo tantos vídeos assim, mas quando eu gravo um vídeo eu procuro trazer sempre muita informação ao mesmo tempo, beleza? Então é isso aí, pessoal, um grande abraço, até a próxima, valeu, tchau, tchau.